Bom dia, sejam bem-vindos a mais um dos nossos estudos bíblicos guiados. E para você que tem acompanhado, para você que de alguma forma tem recebido respostas de Deus através desse estudo, eu quero te agradecer a tua presença aqui, porque essa unidade, né, a força que a internet tem de nos aproximar, mesmo estando longe fisicamente. O estudo de hoje é 1 Samuel, capítulo 12, do versículo 12 ao 25. Então, nós vamos dar continuidade ao capítulo de ontem. Lembra que a gente falou que aqui nos nossos estudos nós vamos dissecar cada capítulo? Porque nesse processo de dividir, fica mais fácil para que nós possamos extrair de forma mais profunda tudo aquilo que Deus tem para revelar através da palavra dele para nós. Então, hoje nós vamos estudar esses versículos, do 12 ao 25. Então, prepara aí a sua caneta e o seu papel e já vai aproveitando a reflexão que eu estou fazendo para a minha vida, para começar a pensar em tudo aquilo que essa passagem pode falar ao seu coração e as respostas que Deus pode trazer através desse momento. Então, assim, em 1 Samuel capítulo 12, essa parte do versículo 12 ao 25, Samuel está orientando o povo, né? Lembrando o povo que eles escolheram um rei, que eles abandonaram o Senhor, que Deus ouviu a oração deles na hora do sofrimento e eles escolheram esse rei e Deus deu o rei para eles e eles abandonaram o Senhor. E ele está direcionando o povo a quebrantar o coração, a estar aberto, a confiar em Deus, a temer ao Senhor. E está fazendo essa comparação, né? E dizendo que os que temem ao Senhor são protegidos, vão ser guiados por Ele. E nada nos faltará, porque Deus não abandona aqueles que o temem. Mas aqueles que, de alguma forma, se rebelarem contra esse caminho, ficam disponíveis, né? E ele diz aqui de uma forma bem clara, no último versículo, que se continuarem em fazer o mal, certamente, tanto vocês como os seus serão destruídos. E aí a gente tem que entender de forma clara, né? Que mal é esse? Porque às vezes a gente está fazendo algo que é contrário à vontade de Deus e que por conta das nossas desordens a gente não consegue classificar como um mal. Por isso é tão importante estudar a palavra, estar de frente com os princípios de Deus, para que através dessa verdade nós possamos desconstruir tudo aquilo que de alguma forma foi construído ao longo do tempo dentro do nosso interior. E é preciso viver, passar por essa reformulação em Cristo. E aí, com base nesse texto, que depois você vai ler, né, devagar, só fiz mais ou menos um resumo, eu coloquei no meu título para essa passagem eu me baseei aqui no versículo 1, que diz assim, eu me baseei no versículo 12, que diz assim: e quando viram que o rei de Naás, de Amon, ia atacá-los, vocês rejeitaram o Senhor, nosso Deus, como rei, e me disseram, nós queremos um rei para nos governar. Então, eu coloquei assim, temer a Deus me livra de todo mal. E quando eu digo assim, me livra de todo mal, eu estou falando em relação às minhas próprias escolhas. Porque aqui ele está deixando bem claro que,
Quando vocês viram que o rei Naás de Amon ia atacá-los, vocês rejeitaram o Senhor, nosso Deus, como rei. E pediram: nós queremos um rei para nos governar. E aí no versículo seguinte ele fala: agora aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês pediram. E o Senhor deu esse rei que vocês pediram. Então, assim, o que vocês estão fazendo? Às vezes nós estamos pedindo coisas, né? Às vezes eu peço coisas e eu nem tenho discernimento daquilo que eu estou pedindo. A palavra de Deus diz que quando o nosso coração está ligado com o coração de Deus, tudo o que nós pedirmos será feito. Por quê? Porque quando o meu coração está ligado com o coração de Deus, os meus pedidos, eles não serão baseados somente na minha vontade. Eu não vou estar totalmente voltada para alimentar os meus próprios desejos. Eu vou estar com o pensamento voltado para tudo aquilo que também é importante para Deus. Eu vou sentir prazer em fazer escolhas que agradam ao Senhor. Então isso nem vai ser, os meus pedidos não vão ser um caminho de destruição para mim. Os meus pedidos eles vão agregar no meu propósito. Mas para isso eu preciso estar com o meu coração ligado ao coração de Deus. E essa conclusão ela tem total ligação com temer a Deus. Por quê? O que significa temer a Deus? Obedecer, acreditar, confiar, entregar. Não é medo. É realmente estar entregue, disponível para que Ele possa nos usar e fazer através de nós. E não é só sobre alcançar o outro, mas primeiro alcançar o nosso interior, para desconstruir tudo aquilo que de alguma forma nos coloca numa condição de aprisionamento. Porque às vezes o que a gente tem? A gente tem uma tendência de agir no impulso, né? Agir no inconsciente. E o que acontece com a gente quando a gente está ligado nesse inconsciente? A gente toma atitudes com base naquilo que eu tenho como princípios dentro de mim, como aquilo que eu acredito que é uma verdade. E às vezes até sendo crente mesmo. Você ainda não tem essa intimidade profunda com Deus, então assim, você não passou por esse processo de transformação da tua mente, então você vai trazer tudo aquilo que você aprendeu, porque a gente só dá o que tem, para as suas escolhas, para os seus relacionamentos, para a sua vida, para tudo. E as nossas escolhas acabam sendo o caminho de um aprisionamento. Então, só que a gente não para pensar nisso. Mas diante da palavra e da verdade que liberta, todas as vezes que você estudar a Bíblia dessa forma, trazendo a história para a sua vida, né? O exemplo para a sua vida, e fazendo essa comparação, ele te dá o discernimento de entender o que precisa ser mudado dentro de você. O que você precisa enxergar que precisa mudar. E aí, por isso que eu coloquei isso, né? Temer a Deus me livra de todo mal. Então, quando eu obedeço, acredito, confio e entrego, eu fico blindada no mundo espiritual. Isso não quer dizer que não vai acontecer nada de errado comigo. Não, não é sobre isso. A gente precisa ter maturidade para entender. As circunstâncias, elas podem acontecer, circunstâncias negativas, desfavoráveis, mas a paz que excede todo entendimento estará dentro de você. E você vai ter a certeza dentro do teu coração que mesmo você vivendo uma circunstância desfavorável, Deus está no controle da sua vida, guiando e direcionando você. Então não tem por que você ter medo daquela circunstância desfavorável, daquele momento, daquilo que você está passando. Você vai compreender que aquilo é um processo para o seu amadurecimento e para o seu crescimento. É uma preparação para que se cumpra o propósito.
precisa ser cumprido em nossas vidas. Então, assim, você começa a viver mais em paz. A paz te alcança. E aí, nesse processo, você vai sendo trabalhado por Deus. Então, vamos lá. Faceta. Lembrando que a faceta é a segunda pergunta e a gente precisa encontrar no texto uma característica única de Deus, algo que só Deus pode nos oferecer. E aí, na minha faceta, eu botei com base no versículo 22. O versículo 22 fala assim: Deus, o Senhor, pela honra do seu nome, prometeu que não vai abandoná-los, pois resolveu fazer com que vocês sejam o povo dele. E eu coloquei faceta. Deus é um Deus de palavra. Ele cumpre a sua palavra. Por que muitas vezes, vou falar por mim, né? Eu tenho dificuldade de confiar em Deus, eu tenho dificuldade de me entregar em Deus, porque eu vivi situações na minha vida onde modelos de autoridade, pessoas de minha confiança, elas de alguma forma não cumpriram com as suas palavras. E isso acaba criando em nós muros, né? Então, enquanto a gente não quebra essas questões, né? Enquanto a gente não enfrenta essas questões, por isso eu falo sempre tanto de feridas. Não adianta a gente querer buscar a cura e a libertação em Deus se a gente não encontrar as nossas desordens, se a gente não tiver de frente para essas questões que nós precisamos resolver dentro do nosso interior. Então, se a gente não perdoar, se a gente não acreditar que, mesmo sendo vulnerável em algumas situações, e principalmente nos relacionamentos, se eu estiver guiado por Deus, eu não tenho como não estar blindado por Ele, sabe? E isso não vai me isentar do sofrimento, mas eu vou saber lidar com as situações. Então, muito da nossa dificuldade, muita da minha dificuldade em me entregar de verdade e confiar nas promessas de Deus para minha vida tem a ver com essas questões que não foram resolvidas nesse processo todo de formatação da minha história. Então eu preciso encontrar onde está a raiz desse problema. Quem eu preciso perdoar? Com quem eu preciso resolver questões? Porque a palavra de Deus é bem clara, ela diz assim, ó: se você não ama aquele que você vê, como é que você diz que ama a mim que não vê? Então, se eu não resolvo as minhas questões aqui, com as pessoas que estão ao meu redor, eu vou ter dificuldade de estabelecer confiança, entrega, tudo isso com Deus. Porque nós somos seres relacionais. Então, a palavra ela nos direciona para essa reconciliação. Confiando não em você, confiando não no outro, confiando em Deus. Então, hoje, eu coloquei aqui, Deus que honra com a sua palavra, Deus de palavra, Ele cumpre a sua palavra. Mas por que eu não estou ainda entregue? Porque eu ainda tenho essas questões para resolver. E Ele está me mostrando isso aqui. E eu espero que mostre para você também aquilo que você precisa resolver. Na pergunta de número 3, que é um pecado a confessar, eu vou voltar para a mesma situação que eu acabei de falar aqui na faceta. Qual é o meu pecado a confessar? Eu tenho dificuldade de me entregar totalmente a Deus. Se eu pegar a história de Samuel e fizer uma comparação com a minha vida, Samuel foi dedicado a Deus por sua mãe. Só que existe uma diferença. Ele foi dedicado a Deus pela mãe dele, mas ele decidiu entregar-se voluntariamente. E o que aconteceu? A vida de Samuel foi um exemplo. A vida de Samuel foi uma demonstração de humildade, de fidelidade e de confiança. Ele viveu para isso. Ele viveu para servir a Deus. Ele viveu para se entregar, confiar, acreditar em tudo aquilo que Deus direcionava ele a fazer.
E, gente, isso é, assim, eu posso até falar por experiência própria, não em todas as áreas da minha vida, mas testemunhos, né, que eu tenho de, por exemplo, a restauração do meu casamento, enquanto eu lutei com a força do meu braço para querer mudar o meu marido, para querer resolver as coisas da minha forma, da minha maneira, nada andava, nada saía do lugar. Mas depois que eu realmente resolvi confiar em Deus e seguir as estratégias dele, ele resolveu tudo o que eu fiquei uma vida inteira tentando resolver com as minhas inverdades, querendo dominar, querendo subjugar, querendo dizer que eu estava certa. Sei que não é fácil, é difícil demais chegarmos nesse ponto, né, de reconhecer essas questões. Por isso é tão importante o estudo, porque o estudo ele te conscientiza de tudo aquilo que precisa ser resolvido dentro de nós. Não é sobre o outro, é sobre você. Jesus mesmo deixou claro, né? Ele falou: quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Ele não pediu para você negar outra pessoa para segui-lo. Ele pediu para você negar você. Eu preciso negar a mim. Quanto mais eu me nego, mais eu me entrego. Então, assim, por isso que eu coloquei isso. Eu ainda tenho essa dificuldade. É o meu pecado a confessar. E por quê? Por que isso é um pecado? Porque ele me impede de enxergar os propósitos de Deus para minha vida. Essa minha dificuldade de entrega, de alguma forma, ela me restringe. Me restringindo de alcançar tudo aquilo que eu tenho para alcançar, tudo aquilo que já está separado por Deus para mim. Então, eu estou sendo dominada, de alguma forma, por essa dificuldade. É como se eu estivesse colocando essa dificuldade no lugar de Deus na minha vida. Então, eu preciso vencer isso. Eu preciso superar isso para que eu possa viver tudo aquilo que Deus já tem separado para me oferecer. E aí, na atitude para mudar, que é a pergunta de número 4, eu coloquei: não alimentar o medo e a ansiedade em meu coração. Porque nada mais é isso. Medo de me relacionar. Por que eu tenho medo de me entregar totalmente para Deus? Por que eu não me entrego totalmente para Deus? Porque eu tenho medo. E esse medo, ele vem da onde? Vem dessas questões que não estão resolvidas dentro de mim. Então eu preciso desconstruir isso. Como é que eu vou desconstruir isso? O caminho é esse, a intimidade com Deus. Não tem outro caminho. E aí eu coloquei até essa atitude para mudar com base no versículo 20. Porque no 20 fala assim: não fiquem com medo, respondeu Samuel. Embora vocês tenham feito uma coisa tão má, não deixem de adorar ao Senhor, nosso Deus, mas sirvam Ele de todo o coração. Então sejam verdadeiros, se entreguem de verdade. E às vezes a gente não está conseguindo viver, nem receber nada daquilo que nós gostaríamos de viver por conta da falta de entrega, por causa do medo. E aí na pergunta de número 5, que é um pecado a evitar, eu coloquei: qual é o pecado que eu tenho que evitar? Então assim, o que eu não posso alimentar no meu coração? A questão de não temer ao Senhor. Aqui fala muito sobre temor a Deus, né? Então, assim, não temer ao Senhor, não ter respeito, não ter reverência. E, gente, às vezes você vai falar, a gente fala assim: não, mas eu respeito a Deus, eu tenho reverência. Analisa as suas próprias escolhas. Às vezes você está achando que tem reverência, você está achando que tem respeito, mas as suas próprias escolhas, os seus próprios pensamentos, a sua própria postura, o seu próprio comportamento é totalmente contrário a tudo isso. Por conta daquilo que a gente ainda não conseguiu descobrir que precisamos resolver dentro de nós. Por isso é tão providencial essa questão de você olhar para dentro do teu interior. Você precisa ter esse encontro com você mesmo para desconstruir tudo aquilo que está te impedindo de desenvolver, de estar sendo desenvolvido no caminho certo. A pergunta de número 6 é uma promessa para crer. E aí eu lembrei daquela passagem que está lá em Provérbios,
capítulo 9, versículo 10, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, assim, quer ter sabedoria, quer ter discernimento, temer a Deus. Temer a Deus ter respeito, ter reverência. Mas como que eu vou fazer isso? Eu preciso encontrar o que tem me impedido de desenvolver essa relação mais próxima com o Pai. É necessário, é importante. No relacionamento com Deus, Deus pode fazer muitas coisas, pode fazer tudo, porque Ele é soberano. Só que na nossa relação com Ele tem uma parte que é nossa. E essa parte que é nossa responsabilidade. Nós precisamos estar de frente para essa verdade, para encontrar a vida. Ele não fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como você encontrar o caminho e já seguir para a vida. Você tem que passar pela verdade. E a verdade, ela precisa ser encontrada dentro de nós. Então eu preciso acessar as inverdades que estão dentro do meu interior e que estão conduzindo a minha postura e os meus relacionamentos, as minhas escolhas, e colocar as minhas inverdades na frente da verdade de Deus, para ver se elas estão se conectando. Na maioria das vezes não estão. Por isso que a gente não está conseguindo avançar. Na pergunta de número 7, que é um motivo para agradecer. O meu agradecimento hoje é essa oportunidade que Deus me dá, através da palavra, de compreender quais são os meus medos, quais são as minhas dúvidas, porque não tem um outro caminho para conhecer, para revelar tudo isso de forma tão profunda que não seja através dessa intimidade com Deus. Então, assim, eu tenho 47 anos, vou fazer 48 anos, eu vivi praticamente uma vida inteira de relacionamentos destruídos e relacionamentos que eu escolhi. E não sabia por quê, não entendia por quê. Mas depois dessas verdades que Deus começou a me revelar, através da palavra, eu comecei a entender e a saber lidar melhor comigo. Parar de transferir a responsabilidade para o outro, sabe? Começar a encontrar aquilo que precisa ser organizado dentro de mim. E isso melhorou tudo no meio que eu vivo, sabe? Principalmente dentro da minha casa, da minha vida, da minha família. Por isso eu tô aqui falando sobre esses estudos, impulsionando você a fazer, a ouvir, a não desistir, a permanecer. Porque não é fácil não, é difícil. Tá aqui todo dia, estudando, tá de frente para essa verdade, que não é confortável, não é fácil. Por isso que Deus, lá no livro de Josué, no capítulo 1, Deus falou para Josué, você quer vencer essa batalha aí? Para conquistar a terra prometida? Então eu vou te falar como que você tem que fazer. Seja forte e corajoso para meditar na minha palavra de dia e de noite, sem se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda. Deus podia falar para Josué, você quer vencer essa batalha aí? Contra esse povo que está impedindo que vocês alcancem e conquistem a terra prometida? Pega uma espada, pega a faca, pega não sei o quê, mata todo mundo, arranca a cabeça. Não. Deus falou assim, olha, medita na minha palavra de dia e de noite. Não se desvia dela nem para a direita nem para a esquerda. E assim você terá a vitória. Porque é através dessa meditação, é através dessa intimidade que Deus libera para a gente sabedoria e discernimento para agir em toda e qualquer situação, por mais terrível que ela seja. Então, assim, não desista, permaneça. Na pergunta de número 8, é um exemplo a seguir. E aí eu coloquei aqui, com base no versículo 21, que ele diz assim, não andem atrás de deuses falsos. Eles não podem ajudar nem salvar vocês, pois não são verdadeiros. Gente, que dificuldade isso. Como eu ainda ando atrás desses deuses falsos. E às vezes a gente tem uma tendência de achar assim, deuses falsos, a idolatria é o quê? Uma imagem. Não, esquece isso. Não é só a imagem.
é um medo, sabe? Às vezes é uma pessoa na sua vida que você está depositando todas as suas esperanças naquela pessoa. Às vezes é o dinheiro que você deposita todas as suas expectativas no dinheiro. Às vezes é um trabalho que você deposita todas as suas expectativas no trabalho. É você fazer uma análise profunda dentro do teu interior e descobrir quem ou o que você está colocando no lugar de Deus. Esse é o Deus falso. E ele deixa bem claro aqui, ó. Eles não podem ajudar você, nem salvar você, porque eles são falsos. E assim eu vivi durante anos e ainda estou lutando com isso, em relação ao trabalho, sabe? Muita dificuldade. Depositava sempre as minhas expectativas todas no trabalho, como se assim, a minha vida só fosse andar através daquilo dali, porque aquilo dali é como se eu posso me dedicar a isso aqui vai me dar segurança, isso aqui vai me proteger, isso aqui vai me dar garantias. E eu coloquei aquilo enraizado dentro do meu coração no lugar de Deus. E a minha vida não prosperava, que eu digo prosperar, não estou falando de financeiro, eu estou falando de prosperar de paz, de tranquilidade, sabe? Eu lembro de uma época da minha vida que eu dormia e acordava praticamente 90% de todo o tempo chorando. E estava bem empregada, ganhando bem, uma multinacional. Mas o desequilíbrio interior, sabe? Por conta disso, de depositar as minhas expectativas em deuses falsos, ao invés de depositar as minhas expectativas no Senhor. A pergunta de número 9 é uma oração. Que oração você quer fazer diante desse estudo de hoje? Então, a minha oração é: Pai, eu te peço que me ensine o difícil caminho de me entregar integralmente nas suas mãos, confiando plenamente nas suas promessas. Porque eu tenho essa dificuldade, ainda tenho, mas vou vencer, em nome de Jesus, eu vou vencer. Eu estou buscando isso. Então, assim, entrega integralmente e confiança plena. Eu tenho essa dificuldade, mas eu estou desconstruindo isso. Mas o meu pedido hoje é esse, para Deus, para que Ele possa me ensinar a vencer, a superar, a avançar nessa área, né? E a pergunta de número 10 são os princípios. Quais são os princípios que você aprendeu nesse bate-papo aqui no nosso estudo? O que você vai levar para você desse estudo? Então eu coloquei que só a direção de Deus pode me livrar do mal, que temer a Deus é o princípio da sabedoria, como diz lá em Provérbios, que eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. Aqui no versículo 24 ele fala, ó, temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente, com todo o coração. Lembrem das grandes coisas que Ele fez por vocês. Então eu preciso trazer à memória o quê? O que me dá esperança. Às vezes a gente está tão fixado no futuro, mais no futuro, né? Até do que no presente. Às vezes no presente também, que a gente esquece de tudo aquilo que Deus já fez, né? E a gente fica vivendo algo que ainda nem aconteceu. E aí vem a preocupação, e a preocupação, ela gera em nós ansiedade. E a ansiedade, ela enfraquece a nossa fé. Então, é sobre isso, sabe? Analisar dentro de mim. Todas as vezes que vier um pensamento ruim, um pensamento mau, um pensamento de derrota, de invalidação, de que eu não vou conseguir, eu preciso trazer à memória quem eu sou para Deus. Eu preciso trazer à memória tudo aquilo que Ele já fez na minha vida. Eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. E a última pergunta, que é uma palavra-chave. Qual seria a sua palavra-chave? A minha palavra-chave de hoje aqui para esse estudo, para a minha vida, é quebrantamento. Eu preciso me quebrantar mais. Eu preciso estar mais disponível para que Deus possa fazer na minha vida. Então, que você tenha um bom fim de semana. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração como falou ao meu e que você comece
2025, como a gente está no primeiro mês do ano de 2025, você já comece a tomar decisões acertadas com base naquilo que Deus vai te revelar através desses estudos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.